Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutora a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus, estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Mãezinha querida, é tão confortador fechar os olhos e nos imaginar deitado com a nossa cabeça em sua perna, a senhora fazendo um cafuné em nossa cabeça, colocando a outra mão em nosso braço e nos fazendo carinho. E ficamos conversando. A senhora vai nos aconselhando. Ah, e quantas histórias a senhora nos conta. E aí vamos percebendo que as histórias que a senhora está contando com tanto carinho é sobre o nosso jeito de ser e sobre as nossas ações do dia a dia. E assim, a senhora vai nos fazendo compreender da necessidade urgente de mudar o nosso comportamento para não prejudicar o propósito dessa nossa encarnação. E quanto amor, mãe, tem nesses conselhos. Que delicadeza, mãe. E ao mesmo tempo, que firmeza nas palavras. Mãe, o que temos a te falar é agradecer por teu imenso amor por todos nós. Agradecer por ter nossa família, por tua presença em nosso lar. Agradecemos pelo pão de cada dia, que nunca nos deixa faltar. Nos ensine a ter paz, sabedoria, compreensão e carinho um pelo outro. Abençoe a nossa noite, mãe, e nos livre do mal que não precisamos passar.
que possamos aprender com a Senhora por tudo que passou quando seu Filho veio à Terra para nos salvar de nós mesmos. Agradecemos eternamente por tudo. A paz esteja e permaneça conosco. Muito obrigada, Mãe. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. A leitura dessa noite está em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que assim seja. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Estamos aqui reunidos, graças a Deus, todos nós com saúde, sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a bênção do nosso mentor amado e querido Paulo de Tarso. E realmente é uma dádiva, como Marinês falou na oração, é uma bênção muito grande ver que nós estamos há mais de um ano nessa pandemia e que não nos faltou nada, graças a Deus. E nem vai nos faltar. Porque Ele está nos provendo tudo que nós necessitamos. Não precisamos muito ir muito longe para poder estarmos constatando isso. Basta olharmos ao nosso redor e iremos ver que nós estamos sendo bem cuidados. Porque não nos faltou na nossa mesa o pão e nem faltou ao nosso espírito o alimento que nos é dado todos os dias, para que nós possamos nos fortalecer, para que nos sintamos abastecidos. E isso é muito bom. Que bom, né, que nós estamos sendo olhados, estamos sendo cuidados. Esse é o nosso mentor Paulo de Tarso. É esse carinho que ele tem por nós, esse zelo, porque Jesus confiou a ele a nossa guarda, e isso ele faz. Então, vamos agradecer, vamos orar, vamos fortalecer a nossa fé, porque é ela que nos mantém de pé. Vamos conversar, como a Marinês falou na oração, né? Tão bom conversar com a nossa mãe, deitar no colo, afagar os nossos cabelos. É muito bom fortalecer a nossa fé. É muito bom sermos fiéis. Porque o maior de todos os sentimentos que Jesus espera de nós é a fidelidade. Então, que possamos estarmos sendo fiéis aos ensinamentos que estamos recebendo, ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o estudo dessa noite, meus irmãos, amados e queridos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no final, eu acho que vocês não aguentam mais, né? Nós estamos no final, porque o capítulo é grande, e hoje a gente encerra a coletânea de preces, porque a gente já viu a importância de se orar, a importância de não estar pedindo para nós, porque nós já aprendemos que quando nós pedimos, né, para o outro, isso vem para nós. Tudo que nós fizermos ao outro retorna para nós. Eu sempre falo, se a gente acende uma vela, está numa escuridão, num breu, e acendemos uma vela, quem será o primeiro a ser iluminado? Nós que acendemos a vela. Depois, a gente vai ver o resto, mas quem vê somos nós. Assim é o que nós fazemos para o próximo. Tudo que nós fazemos para o próximo, nós recebemos. Automaticamente retorna para nós. Tanto bom, as coisas boas, como as coisas ruins. Então, vamos aprender a
fazer sempre as coisas boas, que foi o que Jesus pediu que fizéssemos, que amássemos uns aos outros, que fizéssemos ao nosso próximo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse a nós. E isso, gente, é uma prevenção. Vamos dizer, é uma profilaxia, é a palavra do momento. É uma prevenção que nós estamos fazendo para cuidar do nosso espírito, para cuidar do nosso corpo. Existe um ditado que fala, né? Um provérbio, né? Um ditado chinês que fala: mente são, corpo são. Se a sua mente está sã, o seu corpo está são. Então, nós precisamos cuidar do nosso espírito. Precisamos alimentar o nosso espírito. Precisamos ter o zelo que nós temos com o nosso corpo físico, precisamos ter com ele. Não compramos roupa, não há adereços, não usamos perfume, não nos cuidamos. O nosso espírito também precisa de cuidado. Só que um cuidado muito mais simples. Ele precisa do evangelho, de leituras edificantes. Se quisermos manter o nosso corpo firme, se quisermos nos mantermos imunes às doenças, é preciso que a gente tenha o cuidado com o nosso espírito. Porque o nosso espírito, quando ele adoece, o nosso corpo também adoece. Porque quando a mente, o espírito não está são, quando ele está doente, nosso corpo está doente. Quando ele está são, nosso corpo está são. Então, precisamos estar tomando conta dos nossos sentimentos. Esses sentimentos que tanto mal fazem, nos faz e faz o outro a quem a gente está vertendo. Então, no item 5, no capítulo 28 do item 5, fala assim: preces pelos doentes e pelos obsediados. Né? Pelos doentes, nós vamos estar falando primeiro. As doenças fazem parte das provas, das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então, a doença não é inerente, ela faz parte das nossas vicissitudes, das nossas mazelas, e parte também do mundo que nós habitamos, que é um mundo de prova e de expiação, onde o mal ainda é grande. Onde a todo instante a gente está olhando para um lado e para o outro, você se depara com coisas ainda, com irmãos menos avisados, com irmãos que estão ainda na cegueira espiritual, que ainda não absolveram os ensinamentos do nosso Pai. Os mandamentos do nosso Pai, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou para nós, que eram para fazer o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Mas isso ainda não absolveram. E eu digo que não nos cabe julgar. Não cabe a nós a condição de juiz. Porque o Cristo falou que nem ele julga. Então nós precisamos estar tomando conta da nossa consciência. Precisamos estar tomando conta dos nossos olhos, da nossa boca, né, dos nossos ouvidos, para poder não cair no julgamento, para não apontar o dedo, porque nós não somos mais bebês espirituais. Nós já crescemos um pouquinho, então nós sabemos que assim como nós, no passado, lá atrás, espero que tenha sido distante, nós erramos, o nosso irmão que está aqui, ele está nessa condição, ele ainda está nesse nível. Não podemos nos esquecer que a Terra, ela é um hospital, ela é uma escola e ela é um presídio. Não podemos nos esquecer disso. Hospital, escola, presídio. Esse mundo, esse planeta é para isso. Porque enquanto nós não melhorarmos, enquanto a gente não abrir os olhos, nós estaremos aqui, né, nesse hospital, porque nós ainda estamos doentes, nós estamos com os sentimentos adoecidos. Enquanto não curarmos as nossas doenças,
nós não vamos sair daqui, estamos presos aqui. Teremos que estar aqui, nesse lugar onde a dor ainda predomina, onde o mal ainda predomina, porque nós estamos ainda numa existência atrasada, nós estamos ainda numa condição de atraso. Mas é uma escola onde viemos aqui para aprender um com os outros a fazer o bem. Tem tantas pessoas, tem tantos vultos, tantas mensagens bonitas, tantos espíritos maravilhosos que nos deixam seus ensinamentos, que nós temos que estar aprendendo, mas que a gente muitas vezes não valoriza. Então, sabemos, né, que aqui, enquanto a gente estiver por aqui, nós vamos estar observando essa questão do mal, da maledicência. Mas nós temos que fazer diferente, porque nós já temos o entendimento, podemos fazer diferente. Bom, nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. Então, está dizendo o quê? Né? Que quando nós estivermos aqui, se nós estamos aqui é porque nós precisamos, porque nós trazemos nossos vícios, nossas doenças, vamos dizer assim, nossas mazelas espirituais, precisamos estar depurando, precisamos estar nos curando. Mas que enquanto estamos aqui, nós estamos sujeitos a passar pelas doenças. E Emmanuel fala para nós que as doenças e obsessões, que estão muitas vezes ligadas, são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Então, para que nós possamos estar valorizando a saúde do nosso corpo, porque quando o nosso corpo adoece, todos nós queremos correr e ver por que nós estamos adoecidos, né? Vamos rapidinho para o médico, procurar um médico. Mas devemos ter em mente uma coisa muito séria. Jesus não nos prometeu a cura. A cura está em cada um de nós. A cura das nossas doenças está em nós. Né? Porque Jesus, quando ele falou muito bem para nós, né? Ele falou: vinde a mim, todos vós que está aflito, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele falou para nós que ele iria nos dar o alívio para as nossas dores, pelas nossas preocupações, pelas nossas doenças. Toda vez que a gente bater a porta dele, bata a minha porta com fé que ela se abrirá. Ele falou que ele estaria fazendo isso conosco. Não falou que iria estar nos curando. Porque essa cura, ela depende de nós. Quando nós vemos lá atrás, as curas que foram feitas lá atrás, só foram feitas com aqueles que quiseram se curar. Então, a doença, a gente vê pessoas sobrecarregadas com todo tipo de doença. Tem pessoas assim, tem doença, tem isso, tem aquilo, tem depressão, tem mais não sei o quê, tem uma série de doenças que cabem a elas curarem. Ah, mas eu não sei como fazer. Vamos olhar o que nos adoeceu. Normalmente, os nossos sentimentos, eles nos adoecem muito. Os nossos sentimentos mal compreendidos. Quando estamos com mágoa, quando estamos com inveja, com orgulho, com a vaidade, quando nós não aprendemos a perdoar. O perdão, gente, ele é tão importante na nossa vida. É muito, nós não temos noção de como que é o perdão, o milagre que ele faz na vida daquele que aprendeu a perdoar. Mas às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho nada contra ninguém, eu não guardo mágoa de ninguém. Será que não guardamos mesmo? Precisamos entrar no nosso interior. Conheça-te a ti mesmo. Precisamos estar nos conhecendo os nossos sentimentos, o que está nos incomodando, por que o outro falou uma coisa que me incomodou. Precisamos estar nos avaliando. Isso é o caminho para se ter uma vida saudável. É o perdão,
através da oração, da meditação, de mergulhar no seu interior, de se olhar e ver quantos erros nós temos. O erro não está só no outro. Às vezes a gente fala, né? Ah, meu fulano me adoece. Eu tenho um filho que me dá um trabalho que me adoece. A gente vê os pais falando assim, alguns pais falando isso. A minha irmã me dá um trabalho danado, a minha mãe me deu um trabalho danado. Mas será que são eles mesmos que estão nos dando trabalho? Ou somos nós com os nossos sentimentos, com a nossa forma ainda imatura de olhar as coisas? A nossa falta de compreensão, de nos colocarmos no lugar do outro, a nossa vaidade, porque a gente quer sempre ter razão, e muitas das vezes nós não suportamos quando existe uma contradição. Nós não queremos ser contrariados. E quando não fazem aquilo que a gente aceita, acha que seja certo, a gente fica contrariado, a gente fica doente, a gente fica aborrecido. Então, toda vez que a gente se sentir assim, vamos parar e vamos analisar por que eu estou doente, por que eu estou sentindo dessa forma. Isso é uma forma de se conhecer, esse é o caminho. O caminho da cura está em se conhecer. Nós podemos ver que no Chico Xavier, ele tinha muitas doenças, ele era um missionário. Olha quanta coisa maravilhosa o Chico nos fez. Mas ele tinha várias doenças. E ele sempre, desde criança, ele sofria muito, né? E ele trouxe essas doenças, quando ele chegou em uma idade maior, essas dores que ele passava lá, com a madrasta dele lá, que era a madrinha dele, né? Essas dores que ele passava lá, com aquela madrinha que maltratava ele, que pendurava garfo na barriga dele, e uma série de coisas, essas dores vieram ficar para frente acarretando. E quando ele foi perguntar a Emmanuel por que ele tinha, como que ele ia trabalhar sendo tão doente, tendo esse monte de doença, Emmanuel falou para ele que aquelas doenças eram uma proteção para ele. Era uma proteção para que ele pudesse não se perder no mundo, para que ele pudesse cumprir a tarefa dele. Porque se ele tivesse uma vida muito fácil, ele ia começar a arranjar desculpas para começar a trabalhar. E como ele tinha uma vida difícil, ele aprendeu. E mais tarde, ele agradeceu. Sempre a gente pode pegar os livros de Chico na atualidade, né? E vemos que ele sempre agradece a Deus pelas doenças dele. É o que nós temos que fazer. Quando nós cuidamos, vamos procurar a cura da nossa doença, e a gente não consegue essa cura, quando a gente faz tratamento, a gente vai ter que agradecer, sim. Vamos ter que agradecer a Deus, porque tem um porquê daquilo ali. E Chico, no final, ele falou que ele era muito grato a Deus por ter aquelas doenças, porque ele tinha a missão de estar acalentando as pessoas, está levando a palavra de consolo para aquelas pessoas que sofriam tanto. Então, olha como o Chico era puro. Ele iria se sentir envergonhadíssimo se ele não tivesse nada. Como é que ele ia chegar para as pessoas e consolar as pessoas e falar que é realmente aquilo, que nós temos que ser gratos, se ele não tivesse nada, se ele estivesse com o corpo dele saudável? Ele teria vergonha. Olha a grandiosidade dele, né? Ele teria vergonha de falar isso. Nos mostrando que as doenças que temos, tá? Os sofrimentos que trazemos, todo ele é importante. Tem aquela doença que nós trazemos no nosso corpo, que trazemos como prova, e tem aquelas doenças que nós trazemos e que trazemos como prova, e temos que levar conosco, passar por aquelas dores, passar por aquelas dificuldades, mas tem aquelas doenças que nós trazemos e a medicina, a ciência ajuda a curar. Então, Deus nos permite, quando nos permite a cura, é porque nós estamos caminhando bem. Quando não é, por tudo que você faz, e você ainda carrega, arrasta aquela doença, é porque realmente nós temos que estar passando por isso. Aqui fala assim: se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos
à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso, com o instinto de conservação, indica que é do nosso dever procurá-los e aplicá-los. Às vezes, na nossa casa, quando nós estávamos na nossa casa física, as pessoas chegavam com determinadas doenças e começavam num tratamento também espiritual, e elas começavam a melhorar. Mas toda vez que tinham se tinha um atendimento médico espiritual, o mentor, os irmãos, a doutora Raquel e outros espíritos que trabalham, o doutor Joseph Kleber, o doutor Bezerra de Menezes, eles sempre falavam, a orientação era, não pare de usar o remédio que o médico te deu. E por último, eles estavam fazendo assim, se você chegasse lá com qualquer coisa, você teria que ter ido ao médico e trazido para eles aquele resultado. O resultado dos exames que fez. O resultado do remédio que o médico passou. Aí a gente pergunta, será que eles não sabiam que você estava com aquela doença, e qual seria o remédio adequado? Sabiam. Mas eles sabem que é muito importante que nós façamos o acompanhamento do médico terreno. Porque se não tivesse necessidade de termos esses médicos, de ter esse procedimento, não precisava existir médico. Então, a doença do espírito é do espírito. A doença da terra pode ser curada com a terra, tem que ser curada. Então, os dois andam juntos. É importante. Então, se Deus deu a condição, a ciência de avançar, é porque é necessário. Então, a gente não tem que confundir. Eu fui na igreja tal, como as pessoas falam, né? Eu fui na igreja tal, peguei um óleo, não sei das contas, peguei lá não sei o quê, e não vou precisar de um médico curado. Não, gente, não faça isso. É muito importante a prudência, que nós realmente estejamos fazendo esse acompanhamento, porque assim Deus quer. Sabemos que a espiritualidade tem aparelhos super modernos, como já aconteceu na nossa casa, de ter baixado um aparelho lá, de última geração, para a questão do câncer, né? Mas para se trabalhar no espírito ainda, trabalhar aquela doença que está ali, que mais tarde, futuramente, provavelmente, ela vai se manifestar, né? E alguém vai inventar, vai vir algum espírito já com a missão de estar trazendo esses equipamentos para a Terra. Inclusive, a doutora Marlene Nobre, que era amiga de Chico, ela sempre falou que a ciência não tem como provar o espírito, não tem como comprovar que existe o espírito. Comprovar em sentido de tecnologia. Mas vai chegar uma época que eles vão conseguir fazer isso. Porque o dia que eles conseguirem provar que existe o espírito, não vai mais existir doença, vai ser uma maravilha. E a gente até não está tão longe disso. E vai ser uma maravilha, porque assim como a ciência conseguiu provar, né, os micro-organismos, eles conseguem ver que existiu a vacina para determinados vírus, ou os micro-organismos, um desses seres, assim como a ciência descobriu esse remédio, descobriu as vacinas que são invisíveis, que eles não veem, eles vão conseguir uma tecnologia para materializar o espírito de alguma forma, para comprovar a existência do espírito. Comprovando a existência do espírito, vai ser muito mais fácil trabalhar. Aqui, mais para frente, fala assim: ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade, curadora, e a influência da prece. A gente já viu que foram muitas experiências feitas com pessoas doentes e que chegaram à conclusão que a oração ela é muito eficaz no tratamento das pessoas. Então, mais um motivo para que nós possamos estar orando.
E a gente já viu que essas preces, elas chegam ao seu destinatário. De alguma forma, elas alcançam as pessoas por quem oramos. Então, vamos fazer mais uso da oração? Por quê? A oração é uma coisa que não custa nada. Em segundos, você vai, leva o seu pensamento e você faz uma oração para alguém. Podemos estar orando por todo mundo. Tem a questão da doação, né? Que você tem que estar doando, a lei da doação. Que você tem que estar doando, você tem que estar movimentando esse sentimento da caridade, de doar para receber. O Francisco de Assis não falou, né? Que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. O Francisco de Assis já deixou de tudo para nós. Então, quando você passar por alguém que esteja com a mão estendida para você, e você realmente não tiver uma moedinha, não tiver uma condição, não estiver naquele momento, condição de estar retribuindo, vamos retribuir com uma oração. Não vamos criticar, vamos realmente estar ajudando, porque a oração, vamos endereçar para aquela pessoa uma oração, pedindo a Deus que possa estar suprindo as necessidades daquele momento, daquela pessoa, porque a gente não conhece as histórias dela. Eu, lá perto na Pelinca, no trabalho da minha filha, tinha um rapazinho que ele botou o colchão dele lá, e ele chegou bem cedo, botou o colchão dele lá, um tempão, ficou quase 3 semanas com aquele colchãozinho dele lá. E todo dia ele puxava aquele colchãozinho de lá, um rapaz novo, você viu que tinha saído de casa recente, por algum motivo. Ele puxava o colchãozinho e botava na porta de alguém. Alguém pedia para tirar. Ele puxava para frente, puxava para trás e ficava nesse lado. Um dia choveu muito, chuva muito grossa, e o colchãozinho dele, todo mundo que passava ali, deixava alguma coisa para ele, deixava uma comidinha, uma roupinha, ajudava direitinho. Aí um dia choveu muito, e na Pelinca, nesse pedaço lá, onde a minha filha fica, quando chove, inunda tudo, alaga tudo e tal. E nesse dia choveu, e ele não estava ali, eu acho, não sei, ele não tinha para levar o colchão dele também. Molhou tudo, molhou o colchão, roupa de cama, molhou tudo. Aí passou mais tarde e o pessoal passava, olha aquela coisa horrorosa, que absurdo, o pessoal reclamando. Que absurdo esse colchão aqui. No dia seguinte não tinha mais enchente, só tinha as roupinhas dele, a roupa de cama, travesseiro para um lado, coberto para outro, as pessoas, olha que absurdo. E criticando, até que saiu no campo ocorrência, campus ocorrência, que ele tinha um rapaz, que tinha um morador de rua, tinham tomado conta, mas não foi isso. Onde eu quero chegar com essa história? Que a gente julga muito. A gente não sabe a história da pessoa qual é. O que eu sei, né, eu fui lá, né, claro que estava lá em frente, parei para conversar com ele um pouquinho. Eu sei que a história dele é que ele se deu com a mãe dele desencarnou e ficou com os irmãos, deve ter dado briga, e ele foi para a rua. Mas todos nós temos uma história. Precisamos aprender a não julgar, precisamos aprender a ouvir. Precisamos sair dessa pandemia melhor. Porque se nós aprendermos a olhar para o outro como a gente gostaria que o outro nos olhasse, nós estaríamos nos cuidando. Tenho certeza disso, que nós vamos estar mudando o padrão vibratório, mudando as nossas energias, porque nós somos energia, nós já aprendemos que tudo é pela energia. Então precisamos aprender a ouvir, a olhar com o outro com misericórdia. Precisamos, e eu peço todas as noites, eu estou falando precisamos, porque eu preciso muito de parar de estar julgando, de não julgar, de não condenar, porque cada um de nós tem um lugar e tem uma história. Todos nós temos uma história, todos. Então, todos nós temos um motivo para estar errando, agindo de determinada forma, o que não significa que temos que permanecer no erro, mas tem aqueles que não conseguem ainda parar de estar errando. Bom, e aqui mais para frente fala, então, da eficácia da prece. A prece, ela alcança todo mundo. Então, vamos fazer mais uso dela. Vamos trabalhar, porque nós sabemos que essas doenças, muitas vezes, elas vêm lá de trás. Elas vêm como se nós estivéssemos quitando o nosso débito. Naquele livro Missionário da Luz, ele nos conta uma história de Segismundo, que era um espírito, que ele matou o noivo de Raquel,
Adelino, eu acho que é o nome dele, matou o noivo numa encarnação, ele matou o noivo dessa moça, porque ele gostava da moça, e ele desencarnou depois, tal, e ele teve que, como quitação de débito, retornar como filho de Raquel e Adelino. Eu acho que é Adelino, se eu não estiver misturando as histórias. Raquel tem certeza. E teria que vir como filho de Raquel e Adelino. Só que ele viria com problemas sérios, problemas cardíacos. Problemas também no sangue. Ele seria, a partir de uma determinada idade, ele seria uma criança doente. Essa doença, ele já trouxe de outra existência. Ele já trouxe de outras vidas. É uma quitação de débito pelo que ele fez, né? E tem também uma história, também tem, né, outro livro, que eu não sei se é Ação e Reação, que fala também dessa questão de assassinato, que por ele ter assassinado no companheiro, ele retornou com problemas sérios de pele desde que nasceu. Tem gente que chega a uma certa idade, o espírito, quando ele chega a uma certa idade, ele começa a sentir, aquelas doenças começam a surgir. E tem pessoas que já nascem desde o berço já com problemas. E eu lembro que a gente ouve muitas pessoas falarem, mas por que fulano é assim? Olha como Deus é injusto. É pesado ouvir isso. Olha como Deus é injusto. Por quê? Por que fulano, tão pequenininho, sofre tanto? Ora, nós não sabemos de nada. Nós sabemos que ação e reação. Sabemos que a doença, ela é um resultado de uma ação nossa. Doença é um resultado de uma ação. Ou ela está nessa vida, ou ela está na vida passada. Ou aflição, ou está nessa própria, na vida que nós estamos, ou na vida, ou fora dessa existência. Mas a doença, ela é realmente uma consequência. Ela é o resultado de uma ação nossa. Então, vamos prestar atenção e vamos ter a consciência, né, que temos que estar buscando a cura das nossas doenças. Temos que estar buscando essa condição. Então, quando você tentou todas as opções de ir para o médico, de buscar a cura de usar seus medicamentos, de usar os tratamentos da época, e vamos usar também a prece. Vamos aprender a pedir perdão. Porque quando a gente pede perdão, a gente se cura. O perdão é um sentimento que tem que vir lá de dentro do nosso peito, verdadeiramente falando. Não adianta ficar da boca para fora, porque da boca para fora não faz efeito, então precisamos estar pedindo perdão, precisamos estar olhando o mal que nós fizemos a alguém, porque, como disse o nosso mentor, não tem ninguém inocente. Todos somos culpados. De alguma forma, estamos sendo culpados. Se estamos aqui, estamos culpados. Temos coisas para resgatarmos, né? Então, vamos estar correndo atrás. A humanidade, que falou. A humanidade não é inocente. Né? Então, vamos estar realmente observando as nossas ações. Vamos observar por que eu sou assim. Por que eu estou diabética? Por que eu tenho pressão alta? Por que eu tenho depressão? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho... Vamos observar, para a gente poder entender direitinho. Bom, tem uma prece que fala assim, prece para o doente pronunciar, que fala assim: Senhor, sois todo justiça. A doença que vos aprouver me enviar, devo a merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Deus não faz nenhum de nós sofrer sem causa, sem necessidade. Eu me entrego para a minha cura, a vossa infinita misericórdia. Se vos apraz me restituir a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se, ao contrário, devo ainda sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto sem murmurar aos vossos divinos decretos,
porque tudo o que fazeis não pode ter por finalidade, senão o bem das vossas criaturas. Então, tudo que nós passamos, para Deus tem uma forma. Eu estava lendo hoje, estava lendo uma das reportagens sobre o Paulo Gustavo, estava falando, Senhor, né, um grupo, né, um grupo religioso colocou, fizemos oração e mesmo com as orações o Senhor viu que era necessário retirá-lo. E assim aconteceu. Então, a saudade, ela é grande, mas nós temos que aprender a nos render às vontades do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos que aprender isso, temos que aprender a ser gratos. Daiane falou uma coisa muito certa, muito interessante, muito bonita, porque eu também já tinha dito isso, também tinha chegado a essa conclusão, que as pessoas, mas não tinha falado dessa forma, que as pessoas estão banalizando a palavra gratidão. Que a gratidão não é simples uma oração, gratidão não é, gratidão por isso, não é só agradecer. A gratidão você tem que ser realmente uma coisa que já está, é automático de você. Então, nós estamos realmente banalizando essa palavra gratidão? Estamos. Porque ela é muito profunda. Então, precisamos aprender a agradecer, a ser gratos por tudo. Aqui mais para frente, está falando sobre os obsediados. Né? O que é esse ser obsediados? Obsediado é estar sob a ação de espíritos inferiores. Lembrando que os espíritos de luz, eles não obsediam ninguém. Os espíritos de luz, eles não se prestam a esse trabalho de subjugação, de estar tomando conta da vida do outro, de estar prejudicando o outro, porque a obsessão, né, nada mais é do que isso aí. É uma vingança, é o espírito que quer se vingar daquela pessoa e começa a trazer danos. Existem vários graus de obsessão, sabemos disso, e precisamos estar atentos a isso. Então, a princípio, fala assim, a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. É uma ação persistente, quer dizer, não é uma coisa de um dia só. Vai, até que a pessoa chega um momento que não aguenta mais. Mas como que esses espíritos chegam? Como que esses espíritos conseguem acessar as pessoas? Pelos sentimentos. Os sentimentos adoecidos, eles causam muitos danos. Sentimentos, vamos dizer, adoecidos, porque são os maus sentimentos, os vícios que nós sabemos, né, que a gente sabe, que a gente vê a todo instante. Que vício é esse? São os vícios morais. São aqueles sentimentos da inveja, da ira, da revolta, do orgulho, do egoísmo e tantos outros. A mentira, a preguiça, são tantos vícios. A vaidade, são vícios que realmente causam muito dano às pessoas. Então, esses espíritos a ação persistente deles sobre a pessoa, sobre o obsediado. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e da faculdade mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas, na mediunidade escrevente, se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de outros espíritos. Então, aqui está dizendo o seguinte, que essa obsessão, normalmente se vê um médium. Ele psicografa. Ele está com seus sentimentos adoecidos, né? Está com algum problema, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Não estuda,
Porque o médium que estuda, ele tem condição de perceber isso. Não estuda, Edna falou, como no Pai Nosso, tentar aceitar que seja feito. Ah, sim, Edna, sobre o assunto. Desculpa, Edna, eu estou sempre olhando aqui. É isso mesmo, Edna, sobre o Pai Nosso. Voltando só um pouquinho lá para comentar o que a Edna falou. É isso mesmo, Edna, o Pai Nosso, eu sempre falo que para fazer o Pai Nosso, nós temos que ter muita responsabilidade. Porque quando a gente fala que seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente quer que seja feita aqui como é feito lá. Aí quando vem para nós, a gente não aceita. Isso é verdade, Desculpa, minha querida. Eu pulei aqui. E voltei para a obsessão. Então, um médium, né? Ele tem as suas vaidades, ele tá dando, é uma porta aberta. Esse espírito, então, ele começa a obsediar o médium no sentido de que manda mensagens e só esse espírito esse médium só pode receber mensagem desse espírito. Ele começa a trabalhar nesse médium essa condição. Então, o médium começa a achar que tem que ficar simples, que tem que receber mensagem, que esses espíritos está mandando mensagens importantes para ele, que ele é um médium importante, e começa a colocar a vaidade do médium, que é um perigo. O nosso mentor, ele sempre fala assim, olha, é melhor receber uma crítica do que um elogio. Porque o elogio, de acordo com a quem é endereçado, se a pessoa é vaidosa, se a pessoa gosta, é um perigo. É um perigo para se perder. Então, é melhor que a gente receba críticas do que elogios. Porque elogio, minha filha, te joga. Quando você recebe críticas, você fica até... Será que eu fiz isso? Será que isso é verdade? E você chega à conclusão que sim ou não. Aí, quando você recebe elogio, você infla. Fica muito grande. Depois vai lá e te estoura. Porque eu tenho um caso de uma amiga que trabalhava comigo, logo assim começou a mediunidade dela, eu nem entendi o que era isso. Começou a mediunidade dela, ela começou a receber uma mensagem de um espírito, assinou lá uma mensagem, um espírito que na época eu nem lembro quem era, porque eu não conhecia, mas uma mensagem muito, falando muitas coisas para uma pessoa, e ela mandou essa mensagem para a pessoa. Aí depois a pessoa respondeu para ela, dizendo que aquela mensagem não era verdadeira, que ela estava se envolvendo, sendo vítima, né, de um embuste, que aquilo ali era um espírito que estava querendo brincar, e ela ficou muito ofendida na época, e eu lembro que ela até, depois saiu até do país, não por isso, mas para continuar o trabalho dela. Então, todos nós podemos estar sendo influenciados. Eu estou citando aqui o exemplo dos médios, mas todos nós podemos estar sofrendo por ataques, vamos dizer assim, né? Influência de espíritos que querem brincar porque sabem dos nossos sentimentos. Sabem que nós nutrimos sentimentos fortes e que pode estar nos fazendo mal. E ele aproveita isso para estar insuflando as vontades dele e assim de destruir as pessoas. Fazer com que as pessoas essa obsessão fique mais forte. Tem um livro, Aconteceu na Casa Espírita, que ele conta a história de Maria Souza, um grupo de médiuns, que eles eram essa Maria Souza, aconteceu na Casa Espírita, eles tinham a função, Júlio César, um espírito obsessor, que queria destruir a casa espírita. Então, o que ele fez? Ele falou assim, eu vou aproveitar e começar a destruir a casa pelo lado mais fácil, que é o lado do ser humano, porque tem as suas vaidades. O ser humano, segundo a colocação dele, era a coisa mais fácil que tem, e é realmente a porta mais fácil que tem de se destruir por causa das vaidades. Aí eu pergunto, vamos tomar cuidado com a nossa vaidade? Como que está a nossa vaidade? Né? Qual é o meu ponto fraco?
é a crítica, né? Aí essa pessoa, essa Maria Souza, ela queria ser médium de cura. Ela tinha uma médium de cura, que era consciente, e ela queria ser médium de cura. Ela queria fazer curas, queria fazer um monte de coisa. E o dirigente da casa sempre falando para ela que não era assim, que ela tinha que começar com as tarefas menores para poder que ela tivesse realmente de ser médium mesmo de cura, isso iria aflorar com os trabalhos, porque realmente o trabalho é muito importante. E Maria Souza, ela não aceitou. Então, o Júlio César fez um trato com os espíritos das trevas, né, os obsessores, que era para eles darem uma trégua nas pessoas doentes, que estavam doentes por obsessão, que iam ali tomar paz com Maria Souza, para que retirasse esses espíritos momentaneamente, para que Maria Souza achasse que ela era uma médium de cura, importantíssima, e assim Maria Souza, e assim fizeram os espíritos responsáveis por aquela obsessão naquela mulher que era encurvada, assim, os espíritos que eram responsáveis por ela e por outras doenças se afastaram, e Maria Souza, ao pacificar aquelas pessoas, as pessoas ficavam curadas. E ela começou a se fascinar, que existe a fascinação. Ela começou a se sentir importante demais, achava que já não podia mais, não precisava mais daquela casa, porque ela estava conseguindo, ela já tinha o poder de ser uma médium de cura, que ela podia muito bem trabalhar sozinha, é outro erro. Gente, não podemos. Nós temos que ter, com qualquer trabalho tem que se fazer com alguém, Jesus já nos orientou que tem que ser no mínimo de 2 em 2 pessoas. Ninguém pode chegar e fazer nenhum trabalho sozinho, né? Tem que ser de 2 em 2 pessoas. E tem que ter um espírito, tem que ter um mentor, tem que ter autorização, tem que ter organização. Porque nós, quando entramos num lugar para se fazer um evangelho, vamos dizer assim, você tem que ir com aquele evangelho, tem que ir com aquelas pessoas, mas a espiritualidade vai à frente, faz aquele trabalho todo que tem que fazer, retira os espíritos que tem que retirar, aqueles que ficarem ali são aqueles que, né, os mais teimosos, que não querem sair daquele lar, que às vezes a gente pensa, meu lar está sendo perturbado, aí falando, meu filho não consegue dormir, mas ele realmente tem espíritos ali dentro, obsessores, que estão fazendo o trabalho, que entrou por algum motivo, pela porta dos nossos sentimentos, é que eles entram, e muitas das vezes nos causam doenças sérias, né? Causam doenças muito sérias, e então a Maria Souza, ela ficou, se sentiu fascinada, gostou de estar sendo tomada conta por aqueles espíritos, porque aqueles espíritos ali, mesmo ela sabendo que ela não era uma médium de cura, ela conseguiu fazer aquele trabalho, então ela se sentiu, né, toda fascinada, toda importante, toda vaidosa, e acabou realmente entrando em uma armadilha. Começou realmente, depois que conseguiram enfraquecer, tiraram do trabalho, as pessoas voltaram, continuaram a ficar doentes. Então, essa questão da obsessão, da fascinação. E essa obsessão, muitas pessoas sofrem, causam doenças. São responsáveis também. Adoece o médium. O médium não adoece a pessoa que está sendo vaidosa, não é só o médium, adoece as pessoas. Porque elas se prendem, elas começam a se permitir ainda entrar em determinada situação. E quando chega a subjugação, tem a obsessão simples, né? Tem a fascinação, tem a subjugação. Na obsessão simples, que é o caso dessa menina da fascinação, ela já estava sendo muito envolvida. A obsessão simples, as pessoas começam a usar pensamentos de vai ter aqueles pensamentos, mas eu posso fazer diferente. Pensamentos que estão sendo levados, mas que muitas vezes não se dão conta e acham que é pensamento da pessoa, né? Por exemplo, né? Há pouco tempo eu estava ouvindo a pessoa falar assim, olha,
eu não quero tomar conta de mais ninguém. Eu estou cansada. Eu já tomei conta do meu irmão, tomei conta do meu sobrinho, tomei conta porque estava doente. Agora ainda tenho que tomar conta do meu sogro, não vou tomar conta de ninguém mais não, porque não sei o que eu faço muito mais que obrigação. Olha, gente, olha só como que é. Cadê a caridade? Não que a pessoa tenha realmente que estar tomando conta, mas a pessoa tem que mudar a forma de falar. Porque o pensamento, a fala, ela é tudo. Ela tem que mudar, ela tem que ter caridade no pensamento. Mesmo que a pessoa não conseguisse, essa pessoa não conseguisse tomar conta dos seus familiares por algum motivo de doença, a forma como ela fala denotou que não está tendo amor. E os espíritos, eles estão, nossa vida está, né? Nós estamos tomando conta, nós estamos cercados por eles. E esse pensamento vai em algum lugar. Isso é uma coisa simples, mas são coisas pequenas que vão crescendo. E que se você não tomar conta, daqui a pouco você não consegue mais dominar esses sentimentos. Dominar essas coisas. Isso causa doença séria. Nós vimos nesse livro mesmo que nós estamos vendo, E a Vida Continua, tem uma história, né, que o Fantini, ele matou uma pessoa, né, ele ainda, e à noite, ele diz que todas as noites ele era perturbado por esse espírito que estava ali, cobrando dele alguma coisa. Nós vamos continuar a história lá para frente, mas até então é isso aí, mas nós vamos ver coisas mais para frente sobre essa história. E esse espírito começa a cobrar dele, porque os espíritos, eles vêm nos fazer cobrança quando nós devemos. Às vezes, né, e vêm a nos atrapalhar. Temos um caso também, tudo isso também tem caso na nossa casa, de espíritos que vieram para obsediar determinadas pessoas, e quando chegou, né, na casa dessa pessoa, que conseguiu encontrar, porque tem isso, tem pessoas que elas ficam camufladas. O que é isso? Elas ficam com as suas identidades sem serem reveladas, embaixo de uma doença, de alguma coisa assim, escondidas, entre aspas, escondidas para não serem descobertas e poder cumprir a sua missão. Então, nós chegamos uma vez, teve uma pessoa na nossa casa, que veio, ele, em vidas passadas, ele cometeu muitas atrocidades, vamos dizer, e vieram os espíritos para cobrar dele, porque descobriram ele nessa vida, né? E vieram cobrar dele uma atitude, iriam fazer mal até a ele. Mas quando chegou, perceberam que ele não era mais igual àquela pessoa, ele não era mais aquela pessoa lá de trás. Começou a observar que essa pessoa mudou de comportamento. E assim houve um perdão, perdoaram. Ele se livrou desses obsessores. Por quê? Porque eles viram que a pessoa já não era mais aquela, e que a pessoa teve uma mudança, uma postura diferente. É isso que nós temos que ter, uma postura diferente. Temos todos os dias que procurar nos melhorarmos um pouquinho, porque nós somos vigiados. Nós estamos sendo olhados, acompanhados. Então, se chegam e te encontram fortalecidos no Evangelho, na sua posição, nas suas atitudes, eles não vão conseguir te obsediar. Os maus espíritos pululam ao redor da terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é alvo neste mundo. A obsessão com as doenças e todas as tribulações da vida deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação aceita como tal. Então, nós já vimos que a obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que, o mais frequentemente, tem sua origem nas relações que o obsediado teve com ele numa precedência pretérita. Quer dizer, em algum momento,
esses espíritos, eles tiveram um envolvimento, causaram algum dano, e esses espíritos vieram cobrar por alguma coisa que não, que eu fiquei devendo no passado. Então, eles vão vir me cobrar. Por isso que é importante orar e vigiar, que a gente sempre fala, orar e vigiar, orar e vigiar nisso aqui. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, para quando chegar as cobranças, que sabemos que eles chegam para nos cobrar, nós estarmos bem fortalecidos para não cairmos em situações difíceis. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e requer, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para restabelecer o organismo. A causa estando destruída, resta o combater os efeitos. Então, nós precisamos, muitos espíritos chegam na nossa casa, muitas pessoas chegam na nossa casa com grandes distúrbios, grandes transtornos. Por quê? Tem pessoas que têm falanges de espíritos atrás. Então, é necessário, essas pessoas, quando estão muito obsediadas, é importante que elas procurem realmente uma ajuda, porque sozinho não consegue. Quando já estão passando para uma loucura, muitas das vezes. Pessoas que ficam desequilibradas. Quantos espíritos que estão em um manicômio, eles estão porque eles estão sendo obsediados. A maioria que está lá dentro é uma porcentagem muito pequena de pessoas que estão realmente com problemas patológicos. A maioria é obsessão. A maioria das pessoas que estão dentro do manicômio, eles são médiuns fracassados, já disse a irmã Judicéia. Eles estão lá, não só dessa vida, mas de vidas passadas, e que vem trazendo aquela loucura. Então, os espíritos, eles te perseguem. A oração é o remédio, é o combate. Então, que nós possamos nos vigiar, que nós possamos ter consciência das nossas ações, procurar a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, porque quando a doença ela se instala no nosso corpo, é porque o nosso espírito já está impregnado. Então, vamos prestar atenção da onde está surgindo, o foco, aonde é a fonte dos problemas, por que eu estou sentindo determinadas atitudes, vou fazer essa reforma íntima, vou estar me vigiando o tempo todo, vou estar tomando conta dos meus sentimentos, vou estar me transformando, vou estar mergulhando. Precisamos nos conhecer para poder combater em nós as nossas más tendências. Bom, meus irmãos, são 8h04 já, passou muito rápido. Para mim, né, para vocês, eu não sei. Espero que realmente tenha ficado alguma coisa de esclarecido, de entendido. E vamos ficar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a todos vocês mais uma vez, desejando a todas as mulheres um feliz Dia das Mães, porque aquelas que não têm os seus filhos nascidos de suas barrigas, tem sempre alguém que toma conta de um vizinho, toma conta de um sobrinho, toma conta de um afilhado, toma conta de alguém. Então, parabéns a todas as mamães, que tenhamos um excelente domingo de Dia das Mães, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo... Passou rápido, Tânia? Passou muito rápido? Obrigada, Edna. Obrigada, Tânia. Tenhamos um excelente dia, um excelente... E agradecemos a Deus, porque temos a oportunidade de estar aqui, no nosso teto espiritual, né? A Patrícia mesmo botou lá um depoimento muito bonito, a Patrícia, que vai mostrar do grupo. Aí a gente entende realmente o que é estar no teto, em um teto espiritual. O que é ter uma casa, uma proteção, e todos que estão na nossa casa virtual, que estão ligadas a ela,
estão sob a proteção do nosso mentor Paulo de Tarso. E aquele que Paulo de Tarso defende, minha filha, protege, ninguém mexe. Então vamos ficar todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço e um beijo apertado para vocês. Amo todos vocês, de coração mesmo. E, saudades. Obrigada a todos. Beijos. Vamos chamar o hino com a nossa irmã Ana Laura e a oração com a nossa irmã Marinês. Toma, Jesus, a minha mão, quero contigo caminhar. Toma, Jesus, a minha vida, com todo amor eu vim lhe entregar. Toma, Jesus, meu coração, pois só a ti desejo amar. Toma, Jesus, meus sentimentos, tudo de mim desejo te dar. Manda teu Espírito, Jesus, vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. Manda teu Espírito, Jesus, vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. Toma, Jesus, a minha mão, quero contigo caminhar. Toma, Jesus, a minha vida, com todo amor eu vim lhe entregar. Toma, Jesus, meu coração, pois só a ti desejo amar. Toma, Jesus, meus sentimentos, tudo de mim desejo te dar. Manda teu Espírito, Jesus, vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. Manda teu Espírito, Jesus, vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. Querido Pai Celestial, de amor e bondade, onde nos ama sem cobranças, aguardando paciente o nosso despertar, deixando a cada um de nós a execução do nosso livre-arbítrio, tentando nos alertar que quanto mais nos comprometermos com nossas ações equivocadas,
O prejuízo será o nosso próprio. É por isso, Senhor, que estamos sempre te buscando. Primeiro, porque somos teus filhos e te amamos. Segundo, porque as nossas idealizações perante a vida ainda é muito vacilante. Desejamos ser bons, corretos, fiéis, e de repente nos é colocado em momento que somos testados. E quando vamos refletir, não foi assim passado esse teste com tanto louvor. Acabamos sendo influenciado de alguma forma e poderíamos ter agido um pouco diferente, esquecendo o que temos aprendido com os nossos estudos e com o nosso querido irmão maior Jesus. Então, Jesus, pedimos que nos envolva em teu amor santo e puro, e assim a gente possa continuar nossa jornada com equilíbrio e procurando nos vigiar para que tenhamos condições de receber os bons conselhos dos nossos irmãos espirituais e a todos aqueles que nos amam, encarnados e desencarnados. E assim, nós também possamos ser útil a alguns de nossos irmãos. Abençoa a nossa noite, Senhor. Paz, luz, amor, bondade, caridade para todos nós. Que assim seja, Senhor.